Bom dia, amada igreja. Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos começar com uma oração e aí a gente começa a nossa mensagem de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesse primeiro dia da semana, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, possa abrir a nossa mente, para que a Tua palavra, Pai, possa falar ao nosso coração e nós possamos ouvir de fato a Sua voz, Pai, que vem através da Escritura. Muito obrigado por cada irmão presente aqui, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos, porque tudo isso só é possível por causa do sangue de Cristo, que morreu por nós e nos trouxe a vida eterna. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero que você abra o texto para que a gente possa ler 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, vai ser o texto base para a nossa pregação de hoje. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? O tema da pregação de hoje, meus irmãos, é a importância do estudo bíblico para a nossa vida cristã. A gente poderia também chamar como uma disciplina espiritual. A importância dessa disciplina espiritual, a disciplina do estudo para a nossa vida cristã. Nós vivemos numa época em que nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas cada vez mais confusas, ansiosas e sem direção. Opa! Obrigado. Obrigado, Ruberley. Amém. Então nós estamos vivendo uma época cheia de informação. Na nossa mão nós temos talvez tudo que o ser humano tenha de conhecimento a fácil acesso. Mas a gente percebe que as pessoas parecem, mesmo com tanta informação, elas estão cada vez mais confusas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais perdidas. E o propósito da disciplina espiritual, a gente vai falar especificamente do estudo bíblico hoje, da importância do estudo bíblico, mas existem várias disciplinas espirituais para a nossa vida, como a oração, que o Breno falou na semana passada, nós temos o jejum, nós temos a meditação, a comunhão, o serviço. Essas são algumas disciplinas espirituais que são importantes para a nossa vida, mas o propósito da disciplina espiritual é nos transformar como ser humano. Então elas existem para substituir hábitos antigos, hábitos que são destrutivos para nós, para que no lugar disso entrem pensamentos que agradem a Deus e que produzem vida em nós. Então esse é o propósito da disciplina espiritual na nossa vida. A gente vai ler alguns textos e o nosso irmão vai nos ajudar para que a gente também não demore muito. Mas o primeiro texto que eu quero que a gente leia, Romanos 12, 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação que Deus espera de nós começa na onde? Na mente. Então, a nossa mente, ela é renovada quando ela passa a ser alimentada pelas coisas de Deus. E esse é o desejo de Deus para mim, é o desejo de Deus para você. Paulo fala, por exemplo, em Filipenses 4, verso 8, finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então Paulo está nos convocando a pensar nessas coisas. Então esse texto diz que devemos pensar naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, que é amável, que é digno de louvor.
Mas aí vem a pergunta: como aprender a pensar nessas coisas? Como aprender a focar a nossa mente nessas coisas? A resposta, através da disciplina do estudo da palavra de Deus. É através da disciplina do estudo que a nossa mente vai ser renovada. Infelizmente, e isso pode se encaixar em muitos de nós, muitos cristãos são fiéis na frequência do culto. Talvez seja o seu exemplo, talvez seja o meu exemplo. Muitos irmãos trabalham na igreja, servem na igreja, se dedicam em fazer algo. Muitos irmãos participam dessas atividades, mas podem correr o risco de passar uma vida inteira sem uma verdadeira transformação. E talvez você já tenha sentido isso na sua vida. Você ora, você participa, você serve, mas você percebe que continua lutando com os mesmos medos. Você continua lutando com os mesmos hábitos, com as mesmas ansiedades e lutando com os mesmos pecados. Você já sentiu isso na sua vida? E então surge uma outra pergunta diante disso. Então, onde nós encontramos as respostas para essas questões que permeiam o nosso coração? O salmista, em Salmos 119, verso 9, diz o seguinte: como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Ele fez a pergunta e o salmista respondeu. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? 2 versículos depois, no verso 11, ele continua falando sobre isso. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E pensando nesse sentido, a palavra de Deus, ela não apenas nos informa quem Deus é, o que Deus fez, ela nos transforma de dentro para fora. Olha que coisa interessante. Que privilégio nós temos. Você já parou para pensar nisso? Eu falo bastante disso na primeira aula do Visão Panorâmica. Se você já fez, você vai saber. Se você não fez, vai ter que fazer a aula comigo. Como nós somos privilegiados, meus queridos. Em alguns poucos séculos atrás, a Bíblia ela não era acessível a todas as pessoas. E pior, a maioria das pessoas não podia nem ler. Mesmo se ela tivesse a Bíblia, ela não saberia ler, porque a maioria das pessoas era analfabeta. As pessoas não tinham condição de estudar, elas não tinham acesso. E pior, mesmo se você soubesse ler a língua que você falava, ela estava num idioma inacessível para a maioria das pessoas, que era o latim. Então olha que privilégio nós temos hoje. Nós temos Bíblia de todas as cores, todas as capas, todos os tamanhos, versões no nosso celular. Será que a gente tem valorizado esse acesso? Infelizmente eu percebo que não. Essa é uma realidade da nossa geração. Eu percebo que não. Quando a gente olha para a história, nós vemos histórias de grandes irmãos. Eu poderia dizer também heróis da fé, que lutaram, que se esforçaram, que deram a sua vida para que hoje a gente tivesse acesso à palavra de Deus. Lutaram contra governos, sistemas, contra a Igreja Católica, para que a gente tivesse acesso à palavra de Deus. E eu gostaria só de citar 3 nomes, para que você possa, em algum momento, também querer saber mais sobre eles. John Wycliffe, não sei se eu vou ler certo, mas John Wycliffe, que defendeu que a Bíblia fosse traduzida para o inglês, e a pena disso foi morte. Ele morreu. John Huss pregava o acesso ao povo às Escrituras. Ele pregava isso lá em 1415. Qual foi o resultado disso? Ele foi queimado na fogueira. William Tyndale traduziu a Bíblia diretamente do hebraico e do grego para o inglês. A pena disso, ele foi estrangulado e queimado em 1536. Grande parte das suas traduções influenciou o inglês, as traduções inglesas posteriormente. Então, homens que deram a sua vida para que esse livro fosse acessível às pessoas.
E a gente às vezes se esquece disso. A gente precisa saber dessas histórias, para saber o quão privilegiado nós somos de ter o acesso à Escritura, em poder ler em nossa casa, em poder comprar esse livro e poder ouvir a voz de Deus. E falando mais sobre o estudo, agora falando especificamente dessa disciplina do estudo, de o que isso exige de nós, o primeiro ponto é que estudar a palavra de Deus exige de nós humildade. Precisamos ser humildes, porque ao abrir a Escritura, estamos diante do Criador do universo. Ninguém aprende pensando que já sabe tudo. Então, para crescer espiritualmente, precisamos assumir a posição de alunos. Alunos que aprendem com a palavra de Deus. E, infelizmente, também corre um risco de, às vezes, pensarmos em querer passar mais tempo ensinando do que aprendendo. Devemos chegar diante da presença de Deus quando abrimos a Escritura com o seguinte pensamento: Senhor, me ensine. Senhor, eu preciso aprender mais. A gente sempre vai aprender toda vez que abre a Escritura. O próprio Jesus declarou em João 17, verso 3, que diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então olha que interessante aqui. A vida eterna, de acordo com esse texto, não é apenas viver para sempre. A gente às vezes pensa nesse sentido, viver para sempre. A vida eterna é conhecer Deus cada vez mais. Essa é a vida eterna. Esse é o conhecimento que vem através da palavra de Deus. Segundo, o poder da Escritura. A gente leu aqui o texto de 2 Timóteo 3, eu vou ler de novo, 3, 16 e 17, onde ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então Paulo, nesse texto, ele mostra os benefícios de você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Primeiro, ela ensina você. A Bíblia mostra quem Deus é, mostra quem nós somos, mostra o caminho que nos leva à salvação. Sem ela, nós vamos caminhar através da opinião das pessoas. E a opinião das pessoas pode ser perigoso, porque uma hora é uma coisa e daqui a pouco muda. Mas se a gente caminhar na palavra de Deus, a gente tem certeza do caminho, do direcionamento que estamos indo. Então, com ela, com a palavra de Deus, nós caminhamos para a verdade. Nós caminhamos rumo à verdade. Então, primeiro, ela nos ensina. Segundo, a Bíblia nos repreende. Quem é pai sabe, eu ainda não tive esse privilégio. Vocês que são muitos pais aqui, vocês sabem. Vocês amam seus filhos? Você repreende o seu filho. Se você ama, você precisa repreender. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes precisamos ser repreendidos. Nós erramos, nós falhamos. A palavra de Deus nos confronta. Ela vai confrontar os nossos pecados. Ela não foi escrita, é óbvio que ela vai nos confortar. É óbvio que ela vai nos trazer alívio para a nossa alma, para nossas ansiedades, para o nosso medo. Mas ela também existe para nos confrontar. Ela também, e esse confronto é para que a gente corrija o nosso prumo e continue caminhando na direção correta. Então, às vezes, a Bíblia nos incomoda. Às vezes ela nos incomoda nesse sentido. Mas se nós queremos assumir esse papel de servos humildes, a gente precisa deixar que ela também nos repreenda. Isso é uma bênção. Ser corrigidos por Deus é uma bênção, porque significa que Ele nos ama. Terceiro, ela corrige. Então não basta apenas mostrar o erro, Deus mostra o caminho certo. Deus mostra a melhor maneira em que nós podemos viver nesse mundo. A Bíblia sempre oferece esperança e direção, não importa o que você tem passado na sua vida. E ela nos coloca de novo no caminho da vida, no caminho certo. E por último, Paulo diz que ela instrui na justiça. A palavra de Deus nos instrui na justiça. A palavra de Deus nos ensina como viver dia após dia. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, como tratar o nosso cônjuge. A gente falou ontem aqui no devocional
dos casais, sobre tolerância. Da onde a gente tira isso? Da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra como eu devo tratar meu marido, como eu devo tratar minha esposa. A Bíblia nos mostra como criar os seus filhos, os caminhos para criar os seus filhos. E que alegria ver pais que amam a palavra de Deus e usam a palavra de Deus para criar os seus filhos. Isso são frutos para a eternidade. A Bíblia nos mostra como trabalhar, como ser um bom empregado, como ser um bom profissional, honesto, digno, dando testemunho. E se você é patrão, se você tem um negócio, a Bíblia ensina também como tratar os seus funcionários, como cuidar deles. A Bíblia fala sobre como servir, como enfrentamos o sofrimento, luto, dor, traição. A Bíblia nos ensina sobre tudo isso, como vencer as nossas tentações. Somos tentados, como Tiago fala, pelos nossos próprios maus desejos. E a gente precisa de ajuda. Essa ajuda vem da palavra de Deus. E o resultado de tudo isso, ele fala no final do versículo 17. A Bíblia faz todas essas coisas. Ensina, repreende, corrige, ensina na justiça, para que o homem de Deus, eu e você, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Deus não quer apenas cristãos informados. Deus quer filhos preparados. Deus quer discípulos preparados para toda boa obra. Que nós temos uma grande obra nesse mundo enquanto estamos aqui temporariamente. Deus quer que você esteja preparado para essa batalha espiritual. E eu quero, agora nessa terceira parte, incentivar você. Talvez você não saiba, eu tenho dificuldade de estudar a Bíblia, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Tudo bem, então eu quero ajudar você a pensar em como desenvolver, como começar a desenvolver esse hábito, essa disciplina para estudar a palavra de Deus. O estudo, como qualquer outra coisa da nossa vida, não começa por acaso. Você não vai estar lá na sua casa e de repente vai andar, vai tropeçar, a Bíblia vai cair na sua frente e aí você vai começar. Não é assim. Tudo que nós fazemos começa com vontade. Você precisa ter intencionalidade. Podemos seguir então 4 passos simples que eu quero sugerir para vocês. Primeiro, repetição. Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos através da repetição. Se você é um bom motorista, é porque você já dirigiu bastante. Se você é um bom profissional, se você é um bom vendedor, é porque você atendeu 1000 clientes até você ficar bom. Se você é um bom, você gosta de jogar um jogo, um xadrez e joga bem, é porque você jogou aquilo ali várias e várias vezes. Assim é a palavra de Deus. Nós aprendemos através da repetição. Precisamos fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até aquilo virar um hábito, até que aquela palavra entre no nosso coração. Às vezes a gente faz uma vez, faz outra, aí às vezes desanima e fala, puxa, então isso daqui não é para mim. Mas nós aprendemos através da repetição. Então leia o texto várias vezes. Cada leitura, não se apegue às vezes à quantidade. Pegue um texto menor, comece por um texto pequeno, mas leia várias vezes. Leia mais de uma vez e cada leitura vai revelar algo novo para você. Segundo ponto, concentração. Eu falei isso lá no início. Nós vivemos cercados de distrações. E o diabo tem usado tudo que ele pode para nos distrair. Distração talvez seja a maior arma que o diabo tem usado nos dias de hoje. Porque distraídos a gente não foca, a gente não presta atenção e as coisas de Deus sempre ficam para depois. Cuidado com as distrações. Cuidado com o tempo que você usa para as coisas do seu dia a dia, celular, televisão, jogos, entre outras coisas. Não estou dizendo não faça, estou dizendo cuidado. Seja humilde, seja em reconhecer que isso pode ser um problema e comece a trabalhar nisso. Cuidado com as distrações. Precisamos separar tempo para isso. Então, estudar a palavra de Deus exige concentração, exige foco. Terceiro, compreensão. Então a gente falou sobre repetição, concentração e agora compreensão. Pergunte para o texto. O que esse texto quer dizer? O que isso significa? O que significava para os primeiros leitores? O que isso ensina sobre Deus para mim?
O que esse texto ensina sobre Deus e como eu posso aplicar isso na minha vida? Então, essas perguntas ajudam a gente a se aprofundar no texto e a entender o que Deus tem para nós. E quarto, reflexão. Então, depois de entender o texto, pergunte como isso muda a minha vida hoje. Conhecimento sem prática não produz nada. Só produz orgulho. Mas o conhecimento aplicado gera transformação, renovação da mente, que a gente leu lá no começo, em Romanos. Pensar nas coisas do alto. Para concluir, nós como igreja precisamos crescer nisso e precisamos ajudar os irmãos que precisam. Todos nós precisamos crescer nisso. Então nós queremos caminhar com todos vocês, né? Queremos ajudar um ao outro. E eu posso dizer que essa igreja tem investido muito nos estudos bíblicos. E se você tem tido dificuldade, você pode conversar com irmãos, porque nós somos uma igreja muito abençoada, nós somos uma igreja muito abençoada pela graça de Deus. Por exemplo, nós temos vários estudos bíblicos. Nós temos, vou citar alguns aqui, Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 8h30, onde nós abrimos a Escritura e expomos a Escritura. Nós somos uma igreja abençoada, nós temos a Sercris aqui, então quantas congregações não tem uma escola bíblica, né, na cidade onde pode ensinar a palavra de Deus? Nós temos uma e é vizinho, é do lado, onde tem aulas praticamente todos os dias. Principalmente os estudos, né, de teologia das terças e quintas-feiras à noite. Qualquer irmão pode participar. E ali a gente vai crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Nós temos o curso Visão Panorâmica da Escritura, que já faz anos, e o José Luiz já deu essa aula, o Balabush já fez esse curso, agora eu tenho o privilégio de estar dando esse curso. Quantos irmãos foram abençoados, quantas pessoas aprenderam mais da palavra de Deus e começaram a ter interesse em querer saber mais da palavra de Deus através desse curso, que acontece toda quarta-feira. A gente nunca muda horário, nunca muda o dia, para que fica fácil de você lembrar. Toda quarta-feira, 19 horas, na Escola da Bíblia, eu vou estar lá e a gente vai estar aprendendo da palavra de Deus. Quinta-feira, à noite, a gente fala, toda semana nós temos estudo bíblico online. Esse é mais fácil ainda, porque você não precisa nem sair de casa, né? Você estuda em casa. O nosso estudo bíblico semanal online, já tem quase 2 anos que nós já estamos fazendo esse curso. E agora começamos a estudar a carta de Romanos, estamos nos aprofundando na carta de Romanos. E às vezes tem 5, 6 irmãos presentes. Eu sei que nem todo mundo pode, né? Porque todo mundo às vezes trabalha, estuda, tem questão dos filhos. Mas a gente tem 5, às vezes 6 alunos presentes. Eu sei que a gente pode fazer mais. Eu sei que a gente pode se dedicar e fazer mais. É só colocar isso como uma prioridade. Então essas ferramentas, a gente cria esses ambientes, porque é através da palavra de Deus que a gente ouve a voz dele. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Você vai ouvir o que ele tem para a sua vida. E eu quero compartilhar um exemplo pessoal que eu tenho vivido com uma irmã aqui da nossa congregação, que é um exemplo disso, de como nós, quando queremos, nos esforçamos e com humildade pedimos ajuda. Isso é a igreja, ajudar uns aos outros, né? Então, algum tempo atrás, eu não pedi autorização para ela, então eu vou compartilhar. Recentemente, né, a nossa irmã Luísa me procurou com humildade, dizendo, olha, eu tenho dificuldade de manter o meu hábito de leitura, eu tenho dificuldade de ler o texto e entender o texto, você pode me ajudar? Eu falei, opa, eu estou aqui, bora ajudar. E toda quarta-feira à tarde, nós estamos aqui na Sercris, nós abrimos a Bíblia juntos e nós estudamos a Bíblia juntos. Um capítulo de cada vez, buscando entender o que o texto tem para nós, crescendo nisso, né? Então, estamos aqui para ajudar. Tem dificuldade? Cola no irmão, pede ajuda. Tudo que a gente faz juntos, a gente tem mais chance de fazer. Tem dificuldade? Puxa, irmão, você pode me ajudar? Será que a gente pode ir juntos, uma vez por semana, ler a Bíblia juntos, orar juntos? E a gente vai fortalecendo um ao outro. Então, a igreja existe para isso, para a gente se ajudar, caminhar juntos. Então, não perca isso. Faça vínculos, faça amizades, e essa disciplina espiritual, com certeza, Deus vai agregar na sua vida. Então, me alegrou muito poder estar servindo e poder ajudar ela, e eu me coloco à disposição também para ajudar qualquer irmão que queira. Mas a gente precisa aprender a colocar isso como uma prioridade
na nossa vida. Se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia é o caminho para isso. As palavras de Jesus estão nela. E o tempo é curto. Em breve vamos deixar esse mundo. Então não passe por esse mundo sem conhecer a mente daquele que te criou e o propósito que Deus tem para a sua vida. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos a Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais somos transformados. Quanto mais somos transformados, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Então que nós possamos colocar isso como uma prioridade na nossa vida. Então essa semana eu quero colocar esse desafio para você. Separe pelo menos 20 minutos da sua semana não, do seu dia, 20 minutos diários para sentar. Escolha um livro e comece ali. Comece lendo o texto. Não pare apenas para ler, mas leia mais de uma vez, se concentre, sem barulho, e comece a ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. E você vai perceber como a ansiedade, o medo, a angústia, Deus vai tratando todas essas coisas através do poder da palavra de Deus. Eu quero encerrar, se você puder ficar de pé. A gente cantou um dos últimos cânticos que a gente cantou. O Fernando está aí? Ô, Fernando, pode voltar aqui para frente, Fernando. Por favor. Não, vem aqui, meu amigo. Vou cantar de trás? Não, vem aqui. A gente cantou um cântico que é... Pode pôr a letra aí para mim, por favor, ô Tarsis? A letra do cântico, você pode pôr? É aquele Senhor te quero. Acho que ele cantou. Isso. Olha que letra interessante, né? Eu te busco, eu te procuro, ó Deus, e no silêncio tu estás. Pode passar, por favor. Eu te busco e toda hora espero em ti. Aí ele pede, revela-te a mim, se mostre, Senhor, né? Porque eu quero te conhecer cada vez mais. E aonde a gente faz isso? Senhor, te quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero. Então, é um desejo, é uma canção que nos desperta esse desejo de querer mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais dele, eu quero mais disso. E aonde a gente encontra mais? É na palavra dele. A palavra viva, Cristo, que se revelou na palavra escrita e a gente tem aqui. Então busque ele cada vez mais. Eu quero terminar com esse cântico para a gente cantar mais uma vez e você pensar nisso e entregar, né, essa dificuldade que talvez você tenha a Cristo, entregar os seus pensamentos, seus medos, suas angústias a Cristo. Depois a gente termina com a oração final. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa voltando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir a voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir a voz, Senhor, te quero
uma alegria poder estar na comunhão com os irmãos, Pai. Porque sabemos que a igreja só existe porque a tua obra foi realizada na cruz. O teu sangue derramado trouxe vida a todos nós. Vida, vida em abundância, vida eterna. E essa vida eterna, Pai, é conhecer ao Senhor cada vez mais. E queremos, Pai, conhecer-te mais. Queremos mais do Senhor, Pai. Queremos lutar contra tudo aquilo, Pai, que quer nos afastar de ti, das distrações, dos medos, das angústias. Esse mundo, Pai, quer nos, de fato, afastar do Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar. Que no estudo da palavra, que na oração, que na meditação, no jejum, no serviço, nós possamos encontrar o Senhor. Que através da comunhão com os irmãos, nós possamos encontrar o Senhor. E que o Senhor nos transforme, Pai, de dentro para fora. Muito obrigado por cada um presente aqui, Pai. Nos leve em segurança para casa, até o próximo momento de estarmos reunidos. E é por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus. Amém. Boa semana.